Ramos, Vidas Secas. E para nos ajudar a aprofundar sobre esse assunto, eu trouxe aqui a Lavínia, a nossa convidada de honra. Ela é especialista no assunto e ela foi formada em literatura pela UFMG. Seja muito bem-vinda, Lavínia. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui para falar sobre um livro tão significativo para a literatura brasileira. Então, vamos começar contextualizando a obra. O livro foi escrito em um período de muita turbulência no Brasil. Você pode nos dizer um pouco mais sobre o contexto? É claro, Graciliano Ramos escreveu o livro em que o Brasil passava por diversas crises econômicas e políticas. Por exemplo, a seca que estava tendo lá no sertão na época, no China. E o livro aborda vários temas como era difícil viver, como era a fome, a questão da fome lá no sertão, e como que era difícil conseguir viver lá. Bom, agora nós vamos falar um pouco mais sobre a estrutura do livro. A gente sabe que Graciliano Ramos escolheu uma estrutura mais fragmentada. Você pode nos dizer como que isso impacta na leitura? A estrutura fragmentada do livro Vidas Secas reflete a descontinuidade e a fragmentação da vida dos personagens. Cada capítulo conta como se fosse a visão do personagem a respeito do que eles estão passando. E é bem interessante isso porque em cada capítulo, por exemplo, o capítulo que fala assim, a Vitória, ela questiona os sentimentos que ela tem, sobre a vontade de ter uma cama, por exemplo. O Fabiano já fala sobre a brutalidade que ele tem. Os meninos também, a curiosidade que os meninos têm, eles ficam refletindo isso. E cada capítulo reflete alguma coisa sobre o personagem. Isso é bem interessante, porque permite uma abordagem mais íntima dos personagens e da luta deles lá no sertão latino. E como que a seca ela é representada no livro? Ela é representada de uma forma mais realista ou mais simbólica? Bom, eu acho que ela é retratada das duas formas. Realista, porque eles estão realmente passando pela seca no sertão nordestino, igual outros diversos retirantes passam também. E simbólica pela opressão, pelos sentimentos dos próprios personagens, entendeu? Pelo que eles sentem e pelo que eles enfrentam. Sim, tudo isso engloba na estrutura do livro. Você mencionou que o livro ainda é importante para o público moderno. Você pode nos explicar como que ele se relaciona com a contemporaneidade? Bom, como eu falei na minha última fala, hoje em dia a gente consegue ver também a questão da seca lá no Nordeste e quantas pessoas ainda sofrem desse problema. Então, isso mostra como que o livro é temporal, mostra como que os problemas ainda acontecem, esses problemas ainda acontecem hoje. E também mostra que, tipo assim, nada foi feito para resolver o problema, tem muita coisa que, tipo assim, foi feita para ajudar a combater a seca lá no Nordeste. E isso reflete a contemporaneidade, como que o livro, tipo assim, não é tão velho assim como as pessoas pensam que é. Muito se fala sobre a seca, né? Mas pouco se faz a respeito disso. Pois é. Bom, para ilustrar isso aí que você disse, eu vou ler uma parte do livro que a família passa por uma situação crítica. Fabiana olhou em volta. A terra estendia-se, nua e sem vida, até onde alcançava a vista. Não havia um sinal de água, uma gota sequer. Sentia a boca seca e a garganta ardente. A seca parecia ter engolido o mundo. Esse trecho realmente, ele captura essa sensação de luto e Graciliano Ramos, ele retrata muito bem durante o livro. A fragmentação ajuda a transmitir a ideia de que a vida no sertão é isolada, é difícil. E tem muitas situações que eles têm que passar por dificuldades e eles têm que resistir ao que eles estão passando. Agora nós vamos falar um pouco mais sobre os personagens. A gente sabe que cada um deles representa características diferenciadas do sertão. Você pode me dizer como que você vê a construção dos personagens dentro da obra? Cada personagem em Vidas Secas é representado de uma forma muito complexa. Fabiano, por exemplo, é um homem trabalhador e que enfrenta com grande resistência a seca. Assim, a Vitória, ela é a figura da maturidade de mãe. Os filhos, eles representam a esperança e a cachorra-baleia pode representar a lealdade e a fragilidade.
Juntos, eles criam um retrato multifacetado e uma realidade do sertão nordestino. Você pode nos dizer como que é a relação entre Fabiana e Cia Vitória contribui a narrativa do livro? A relação entre os dois é importante no livro porque mostra como que as dificuldades enfrentadas lá no sertão nordestino podem afetar a relação familiar entre eles. As sessões e as interações entre eles destacam as dificuldades diárias e a luta pela sobrevivência que eles passam lá, da fome e etc. Eu vou ler aqui um outro trecho do livro que mostra a interação de Fabiana e Cia Vitória, que ilustra bem a dinâmica entre eles. Eu disse que a gente não tinha mais o que comer, falou Cia Vitória. E o que não posso fazer? Respondeu Fabiana com um desânimo. Vou perguntar um jeito de avaliar alguma coisa. Cia Vitória olhou com descaso e desconfiança. Você sempre diz isso, mas não faz nada. Você só sabe reclamar e espernear. Esse trecho é um ótimo exemplo da atenção e da complexidade das relações familiares. A interação entre eles revela muito sobre as dificuldades enfrentadas no sertão nordestino e da seca, que eles passam na fome. Vamos discutir agora um pouco sobre o legado da obra Vidas Secas e sobre a influência que ele tem na sociedade. Você pode nos ajudar a compreender essa influência? Bom, a obra Vidas Secas tem um impacto duradouro na literatura brasileira porque ela reflete de forma muito profunda a seca no sertão nordestino e a dificuldade das pessoas sobreviver naquela situação da época. É uma crítica social muito forte e que, se a gente for pensar nos dias de hoje, até hoje tem problemas de seca lá, né? As pessoas ainda enfrentam com esse problema. Ele reflete totalmente a realidade do sertão nordestino. Assim nós encerramos o nosso podcast sobre Vidas Secas e nós agradecemos imensamente a Lavínia que nos trouxe muito conhecimento sobre essa obra. Muito obrigada, foi um prazer discutir sobre essa obra tão importante para a literatura brasileira. E foi isso, gente, o nosso episódio de hoje. Não se esqueça de se inscrever no nosso podcast e até a próxima. Tchauzinho!